E o São Paulo atrasou os salários do mês de janeiro. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero dar detalhes sobre a condição financeira bem precária do tricolor. Preciso te atualizar sobre a possibilidade de o Corinthians trocar a Nike pela Adidas ou por qualquer outra fornecedora de material esportivo. E para fechar, quero te contar sobre um meia argentino que foi oferecido para o Vasco e pode ser contratado nos próximos dias. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, queria pedir para você ficar até o fim do vídeo e se curtir, dá um like por aqui. Aproveita e também se inscreve no canal e me segue lá no Instagram, @JorgeNicola. Para acabar a sessão de recados, queria pedir para você deixar sugestões de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola na parte de comentários aqui do vídeo, beleza? Bom, bora começar a falar sobre Martín Benítez. Meia atacante argentino, 25 anos de idade, pertence ao Independiente, time de bastante tradição no futebol argentino. Ele decidiu que é hora de sair do clube e está procurando emprego. Foi oferecido para alguns times brasileiros, para ser mais específico, para dois. Um deles é o Vasco e o outro não teve a identidade revelada. Essa oferta, essa possibilidade de jogar no Vasco me foi confirmada pelo próprio empresário do jogador. Esse empresário se chama Adrian Castellano. O Adrian me contou que o nome foi oferecido ao Vasco e que está sendo avaliado não só pela comissão técnica, mas especialmente pelo departamento financeiro. É preciso saber se ele cabe ou não no bolso do clube. Fui checar essa informação com o pessoal do Vasco, que admitiu ser um jogador interessante, que está sendo de fato avaliado, mas é uma avaliação um pouco mais longa, até porque a temporada passada dele não foi das melhores, então o Vasco quer entender um pouquinho das circunstâncias, porque que ele tem perdido espaço no Independiente antes de levar essa negociação adiante. Se a resposta do Vasco for positiva, o mais provável é que o Independiente o empreste para o Vasco até o fim da temporada, com o preço dos direitos econômicos fixados num valor ainda não definido. Por que o Martín decidiu deixar o Independiente? Porque ele, apesar de já ter feito muito sucesso no clube, nunca teve a valorização que queria. Inclusive, não teve a oportunidade de ser negociado, apesar de várias propostas terem aparecido. Em 2017, por exemplo, um time da Turquia ofereceu 9 milhões de euros para contratá-lo. O Independiente disse não. Corinthians e Palmeiras também especularam a possibilidade de contratação do Martín na temporada de 2017, mas novamente o Independiente voltou a dizer não. E esse momento de várias propostas coincidiu com o melhor momento da carreira dele. Na temporada 2017-2018, o Martín Benítez disputou 38 partidas e marcou 13 gols, a maior parte deles no próprio campeonato argentino. Jogador revelado na base do Independiente, que chegou a disputar o Mundial e o Sul-Americano Sub-17 com a camisa da seleção argentina. Só para arrematar, quero trazer a palavra do empresário do Martín Benítez sobre a possibilidade dele jogar no Vasco. Ele deu a seguinte declaração: é uma possibilidade concreta, embora exista outra equipe brasileira com negociação avançada. Essa equipe brasileira, como eu já disse no começo do vídeo, não teve a identidade revelada. Bora repercutir uma notícia publicada no meio da tarde dessa segunda-feira pelo UOL, que dá conta de que o Corinthians, chateado com a Nike, cogita a possibilidade de abrir negociações com a Adidas. Entrei em contato com um dirigente bem importante lá do Corinthians e ele confirmou que de fato há uma chateação no clube para com a Nike. Tudo porque a Nike acaba de vender suas operações no Brasil para um grupo chamado SBF, que é o mesmo dono da loja Centauro. Então, na prática, é a Centauro quem vai começar a tocar as coisas relacionadas ao contrato da Nike com o Corinthians em território brasileiro. Por que o Corinthians se ofendeu? Porque o Corinthians assegura que no contrato a Nike estava impedida de repassar as operações para outra empresa. Então a ideia do Corinthians é tentar melhorar o seu contrato atual, levando em consideração que o parceiro descumpriu uma das cláusulas do contrato. É assim que deve funcionar. Nem que para isso o Corinthians acene com a possibilidade de conversar com a Adidas, com a Under Armour ou com qualquer outra fornecedora de material esportivo do mercado brasileiro. É importante contextualizar algumas coisas. Primeira delas, que o contrato do Corinthians com a Nike é muito bacana. Contrato renovado recentemente em 2017 com pagamento de 25 milhões de reais de luvas. Contrato que só termina em 2029 e garante algo na casa dos 30 milhões de reais por temporada para o Corinthians. Então, até para comparar com o que se paga por outros clubes grandes do futebol brasileiro, dá para dizer que esse contrato é bem gordo, é bem satisfatório. De qualquer maneira, o Corinthians acena com a possibilidade de conversar com outras empresas para escutar o que elas têm a oferecer. Também é importante contextualizar que o momento da Nike no futebol brasileiro é o momento de saída. A Nike nunca teve tão poucos clubes na primeira divisão.
Nesse momento, somente Red Bull Bragantino e Corinthians vão vestir Nike entre os 20 participantes da Série A. Quero fechar o vídeo falando sobre o São Paulo, que ainda não conseguiu pagar o salário do mês de janeiro, informação publicada com exclusividade pelo Marcelo Razan. Mas quem acompanha o canal do Nicola há algum tempo já havia me ouvido falar há bastante tempo sobre a possibilidade de o São Paulo atrasar salários para esse ano. Tudo porque o tricolor não conseguiu vender jogadores durante todo o mês de janeiro. E foram várias as tentativas. O Valse, por exemplo, teve negociação bem avançada com o Red Bull Bragantino, mas acabou se machucando. O Antony chegou a negociar com a RB Leipzig, da Alemanha, com o Borussia Dortmund, também da Alemanha, e mais recentemente, no finalzinho da janela, com o Ajax, da Holanda. São Paulo acabou entendendo que as propostas eram baixas e, de fato, valores bem abaixo dos 20 milhões de euros que o São Paulo sonhava para ter o Antony, e por isso acabou não negociando nenhum de seus atletas. A consequência era óbvia, era básica: o São Paulo atrasaria pagamentos em carteira. E essa certamente é a grande novidade, até porque os direitos de imagem já atrasam com bastante frequência pelos lados do Morumbi. Mas os salários na carteira raras vezes atrasaram. No ano passado, por exemplo, foi um único momento mais pontual, na metade do ano, quando o São Paulo, também por conta de problemas com o fluxo de caixa, acabou não conseguindo pagar os salários. O salário do mês de janeiro venceu no último dia 7, sexta-feira, que equivale ao 5º dia útil do próximo mês. São Paulo não conseguiu pagar nessa segunda-feira, na reapresentação dos jogadores. Todos já foram avisados de que o São Paulo vai precisar de mais alguns dias para tentar colocar a casa em ordem. E quando você ouve falar sobre colocar a casa em ordem, entenda que o São Paulo vai buscar mais um empréstimo bancário. São Paulo que está se especializando em pegar dinheiro em banco com taxas extremamente desfavoráveis. Mas como é que o São Paulo foi chegar nessa condição de não ter dinheiro para pagar seus próprios funcionários? Isso tem muito a ver com os investimentos feitos nos últimos anos, investimentos completamente fora da realidade. Em 2019, por exemplo, São Paulo fechou com um déficit de 180 milhões de reais, ou seja, São Paulo gastou 180 milhões de reais a mais do que aquilo que arrecadou ao longo de uma temporada. Você quer saber sobre mais investimentos péssimos feitos pelo São Paulo? Jusilei, que acaba de rescindir seu contrato, vai custar ao tricolor algo na casa dos 32 milhões de reais. Sim, cheguei a gravar um vídeo, eu vou deixar o link aqui, em que eu conto direito essa história. Trellis, jogador de quase 30 anos de idade, menos de 40 gols na carreira, custou 6 milhões de reais. Diego Souza, Nenê, Jean, são vários outros jogadores de difícil explicação como é que o São Paulo foi fazer investimentos tão altos. E mais recentemente o Leco ainda foi buscar jogadores bem caros. Daniel Alves, por exemplo, é dono do segundo maior salário do país, ganha 1,5 milhão de reais por mês. O Hernanes também chega para ganhar algo na casa de 1 milhão de reais por mês. O Pato, que ganhava 400 mil na temporada passada, teve seu salário reajustado para 2020, também para algo na casa de 1 milhão de reais, sem contar em outros reforços como o Pablo, comprado por 6 milhões de euros, e o São Paulo ainda pode ter de pagar mais 1 milhão de euros ao Atlético Paranaense, de acordo com metas estabelecidas no contrato. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa segunda-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, me segue lá no Instagram, @JorgeNicola. E para fechar, importante, deixe sugestões de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal do Nicola. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!